O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana falamos sobre a luta e conquista das mulheres sindicalistas. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Um teto de gastos continua sendo o grande obstáculo para o atendimento das demandas da sociedade. Então nós temos a sociedade demandando por mais políticas públicas, por mais educação, por mais saúde, por mais proteção do meio ambiente. Então, verificamos, por exemplo, a grande catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Nós temos que colocar as palavras corretas. É emergência climática. E ela é causada por quê? Pela grande ganância capitalista que, mesmo tendo toda a ciência demonstrando as práticas erradas, as práticas que levam ao desastre, que devem ser coibidas, mas essas práticas continuam a acontecer. Ou por omissão do Estado, como a questão, das queimadas, ou como nós estamos vendo dentro do Congresso a tentativa de desmontar a legislação ambiental do país, mesmo tendo um Estado que está praticamente debaixo d'água há quase um mês, e o Congresso segue na pauta de destruição da legislação ambiental. E isto tudo só nos reforça que nós temos um Congresso onde o lobby do agronegócio, o lobby da mineração, e o lobby do capital financeiro dominam os congressistas em sua maioria. Então essa é uma dificuldade muito grande. Neste momento, a educação federal está em greve. Professores, técnicos administrativos de universidades e institutos federais. Qual é a grande bandeira? Recomposição do orçamento da educação federal, da ciência, da tecnologia. Quando a gente vai vendo os gráficos, o nosso melhor ano foi 2014, e nós estamos ainda longe de recompor aquele orçamento de 2014. O orçamento quando as nossas universidades e institutos federais estavam, vamos dizer assim, no processo de crescimento e de desenvolvimento. Da mesma forma, a pauta salarial. Durante os governos Temer e Bolsonaro, os trabalhadores da educação federal tiveram salários congelados, têm perdas inflacionárias muito grandes. Então, esses trabalhadores reivindicam, e é até muito importante a gente destacar que a greve é uma reafirmação da democracia. Então, nós estamos verificando um processo de autoritarismo vindo principalmente do Congresso, e nós temos uma greve reafirmando o direito democrático da classe trabalhadora de reivindicar. Greve é direito democrático da classe trabalhadora. Greve é afirmação e defesa da democracia. Então, termos trabalhadores podendo fazer greve sem sofrer repressão no governo federal
é um ganho. Isso por si só já é um ganho. E também debater com o governo, né, os comandos de greve estão debatendo com o governo, negociando, pressionando em cima de quê? Do orçamento público. Então, esta semana nós temos a grande campanha Educação no Orçamento, ou seja, é necessário ampliar o espaço da educação no orçamento público. É necessário ampliar o espaço das políticas públicas, da saúde, da assistência social, do meio ambiente, da assistência. Essas políticas sociais precisam ampliar o seu espaço no orçamento, porque a economia está crescendo. Sim, a economia está se recuperando, mas não é necessário apenas termos um crescimento econômico. É preciso ter um crescimento econômico com aumento da renda da classe trabalhadora. A gente percebe pelos dados que está começando a ter essa recuperação, ainda muito lenta, ainda muito tímida, porque existe exatamente essa disputa muito forte, muito intensa entre o capital financeiro, né, o capital bancário, o agronegócio, a mineração, esses setores latifundiários disputando o recurso público, a própria questão das emendas parlamentares, né, são 14 bilhões para emendas. Aí, no ano eleitoral como este, os parlamentares mandam recursos para suas bases e vão reproduzindo nesse modelo clientelista que vem desde o período da colônia, desde o período do império, né, que existe esse modelo da emenda parlamentar. Quer dizer, no tempo antigo mesmo, o deputado saía do Rio de Janeiro com um baú no navio e chegava na sua província e trazia o recurso do ano da província. Então, é daí a origem da emenda parlamentar. Então, é um modelo oligárquico. É um modelo oligárquico. E é oligárquico porque quem controla o Congresso são os latifundiários. Então, a oligarquia latifundiária ainda é a controladora do Congresso e disputa com o povo o orçamento. E quem é o povo que nesse momento está disputando? Os trabalhadores da educação. Não podemos deixar de destacar nesta semana a brutal repressão no estado do Paraná, onde o governo não só está tentando privatizar as escolas e fraudar os recursos do Fundeb, como também tenta reprimir brutalmente a luta da classe trabalhadora, dos trabalhadores da educação, e tenta prender a presidenta, né, do sindicato, da APP Sindicato. Então, tudo isso representa o quê? A extrema-direita tentando deslegitimar o resultado das urnas e impor um projeto autoritário, neoliberal, onde o povo perde recursos e onde eles estão repassando recursos para as empresas privadas. Inclusive, o TCU precisa aí triplicar a sua equipe técnica para poder fazer toda a avaliação desses contratos, porque os indícios são muito ruins, né? Então, assim, a gente pega cada vez mais o dinheiro da educação pública, que está lá no artigo 212, recursos públicos para a educação pública, e esses processos de privatizações, de terceirizações, fraudando esse dispositivo constitucional, ou seja, o dinheiro sendo repassado para empresas que a gente não sabe de onde vem, né? Porque, afinal de contas, que é isso? É uma empresa de gestão escolar? Isso não existe, isso é uma fraude. Que as mulheres, nessa questão, acabam sendo as mais impactadas. Por quê? Porque a mulher é conhecida por ter uma polivalência, né? Que é um resultado da nossa sobrecarga de trabalho, da nossa dupla, tripla jornada de trabalho, que a gente desenvolve essa capacidade, né, de fazer a gestão do nosso tempo e de desenvolver múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Outra coisa, a gente tem paciência, né? A gente é obrigada a ter paciência, né? Pela sociedade machista que a gente vive. E aí, o que acontece é que a força de trabalho feminina é muito atrativa para o sistema financeiro por ter essas qualidades que são mais passíveis de superexploração. Por exemplo, quando entra um cliente nervoso numa agência bancária, mulher
que é delegada para ir lá acalmar aquele cliente e ter todo aquele trato que a gente foi obrigada a aprender a ter pela posição que a gente foi colocada historicamente na sociedade e por ter também aprendido no espaço doméstico, a qual a gente foi delegado, a fazer essa gestão aí de todas as tarefas ao mesmo tempo. Daí, o que acontece é que o maior volume de trabalho nas agências fica, e no sistema financeiro de conjunto, fica para as mulheres, mesmo elas ocupando os postos mais baixos, né? Com mais baixos salários. Aí a gente tem alguns dados para apresentar sobre essa questão. Em relação à posição das mulheres no mercado financeiro hoje, no sistema financeiro hoje, e o problema da permanência, né? Até quando que essa mulher vai poder ter como projeto ser uma trabalhadora do sistema financeiro. Hoje, por exemplo, as mulheres são 50% da população e a maioria das pessoas no Brasil com ensino superior completo. Nos bancos, nas fintechs, no mercado financeiro, elas ocupam só 33% dos cargos de liderança e a sua remuneração é 22% menor, em média, a remuneração dos homens. Além disso, se ela estudar mais, essa diferença fica maior. Outro dado aqui importante, se a remuneração é 22% menor da mulher em relação aos homens em média, da mulher negra é 40% menor do que os homens em média. É uma diferença abissal, sem falar a inserção da mulher negra no sistema financeiro, no mercado financeiro, que é muito baixa também. Quando aumenta a escolaridade, a diferença salarial aumenta. A gente tem um dado aqui de que o salário das mulheres com ensino superior é 77% menor do que o salário dos homens com ensino superior, o que dificulta a permanência das mulheres no sistema financeiro, já que elas se qualificam e não conseguem ter esse retorno, porque a dificuldade de ascensão da mulher é muito grande. Já em relação também à permanência das mulheres, a gente tem um dado das demissões, que é um dado do DIEESE, da pesquisa de emprego bancário de 2024, bem recente, que fez um estudo do primeiro bimestre de 2024 em relação à demissão de mulheres no sistema na categoria bancária acima de 30 anos. Esse primeiro bimestre do ano de 2024 apresentou um saldo de redução de 389 homens na categoria. Já de mulheres, teve uma redução de 789 mulheres na categoria acima de 30 anos. No geral, então, a categoria criou até empregos, mas criou empregos só para mulheres abaixo de 29 anos de idade. Aquela velha história da gente se tornar descartável a partir de uma idade também tem a ver um pouco com o etarismo, que recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Então, quem mais perdeu emprego no setor bancário foi a mulher acima de 30 anos. Isso dificulta muito a nossa permanência no sistema financeiro, porque a gente não sabe até onde ela vai, principalmente se o seu emprego no sistema financeiro for no setor privado. Por outro lado, a categoria bancária é pioneira na defesa da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e a gente tem orgulho de dizer que teve uma trajetória muito bonita de luta dos bancários, das bancárias, para que a gente chegasse até aqui sendo um modelo, tanto na nossa convenção coletiva geral de direitos para todos os bancários, quanto nesse combate aí à desigualdade de gênero na nossa categoria. A gente tem um muito bonito, que foi no ano 2000, já fazem quase 24 anos, né? Que a gente teve uma cláusula incluída na nossa convenção coletiva sobre igualdade de oportunidades e se instituiu isso numa mesa de negociação e que esse tema agora foi derivado por todos os anos e a gente tem alcançado conquistas, né, nesse aspecto da nossa convenção coletiva desde 2000, que foi um marco muito importante. A gente tem a licença maternidade de 180 dias, inclusive para casais homoafetivos, que impacta muito positivamente para a mulher. E também a licença paternidade de 20 dias, que também é muito positivo para a mulher, porque a gente sabe muito bem o quanto que a gente precisa da divisão de tarefas, né? Principalmente em relação à maternidade. E, recentemente, conquistamos o nosso programa Basta, que é um programa de prevenção à violência doméstica, tem uma ampla rede de apoio, e aí tem o jurídico à disposição, e aí o melhor é que a gente tem
advogadas, a gente tem profissionais que têm aquele olhar de não culpabilização da mulher e que estão acolhendo denúncias de bancárias do país todo sobre agressão, violência contra a mulher, mesmo que não seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito doméstico, e já atendeu a 357 cidades até agora. E, recentemente, também conquistamos uma cláusula no nosso acordo de combate ao assédio sexual, que tem sido um apoio muito importante para a gente poder fazer essa luta na categoria e mostrar a importância de reconhecer o assédio no local de trabalho e de enfrentar ele da devida forma, que é coletivamente. Algumas dessas conquistas, elas foram arrancadas numa conjuntura meio difícil para os trabalhadores, em especial para as trabalhadoras no Brasil, que foi uma conjuntura pós-golpe, a nossa presidenta Dilma Rousseff, e que assumiu o Temer depois do Bolsonaro e com as suas reformas neoliberais. E logo em seguida teve a pandemia, que teve um impacto muito maior para as mulheres, a gente sabe disso. Então, nesse período mesmo, com as reformas, a reforma trabalhista, que ameaçou muito o emprego no setor privado e impactou muito as mulheres, e a reforma previdenciária, né, que tirou a nossa perspectiva da aposentadoria por tempo de serviço. Então, as trabalhadoras que estavam lá trabalhando desde jovens, com a perspectiva nesse cenário que eu falei que é muito difícil para a mulher bancária, assim como é para a mulher no resto do país, estavam lá com aquele horizonte de aposentar com 50 e poucos anos por causa do tempo de contribuição. Essa perspectiva simplesmente se encerrou com a reforma previdenciária de Jair Bolsonaro, e tornou mais difícil ainda a permanência no sistema financeiro, porque às vezes a mulher já estava ali no limite, né, só esperando para a aposentadoria, e agora postergou a idade para que ela possa aposentar, pois não existe mais a aposentadoria somente por tempo de contribuição. Então, mesmo com essas reformas, com essa conjuntura muito difícil, as bancárias e os bancários conseguiram manter o seu acordo coletivo intacto nesses anos pós-golpe, né? Eu acho que é uma conquista muito importante da categoria e que mostra para o resto do Brasil como as mulheres organizadas, como as categorias organizadas sindicalmente conseguem manter as conquistas mesmo numa conjuntura difícil, com muita luta. A gente teve também algumas conquistas durante a pandemia, que foi uma ação nossa sindical para manter algumas garantias do trabalho remoto, que foi muito difícil para as mulheres, que foi o desafio de conseguir trabalhar em casa e manter o cuidado com si própria, o cuidado com a família, com os filhos, e não enlouquecer, né? Não cair aí nas estatísticas mais perversas da saúde mental. E a atuação da nossa organização sindical e da organização das mulheres bancárias foi muito importante nesse período. As mulheres estão muito adoecidas, muito solitárias, porque a gente às vezes pensa que é muito fácil, mas não é. Quando a gente sabe que quem sai de manhã, né, para vender o lanche, vender ali um lanche para a sobrevivência, quem antes acordou cedo para fazer esse lanche foi uma mulher. E ali quem está são os homens ali nas ruas vendendo, mas a mulher que levantou cedo para fazer. E aonde é que está a valorização da mulher? A valorização da mulher, infelizmente, ainda não chegou ao ápice que a gente quer, ao tão sonhado, né, lugar de ser reconhecida pelos seus esforços, porque as mulheres negras, dentro da sociedade, numa escala de cima para baixo, primeiro está o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Dizendo isso, é dizer o seguinte: nós precisamos inverter esses papéis. Por mais que as mulheres tenham mais condições de nível de escolaridade, a gente percebe que as mulheres negras, ainda assim, são rechaçadas, não só do movimento sindical, mas também do mundo do trabalho, porque a gente compreende que as mulheres negras, elas já são marginalizadas, pelo fato de quando ela sai para trabalhar, geralmente, né, ela vai estar tomando conta de um filho, de um petroquímico, de uma química, e os filhos delas, quem olha? Né? Quem é que fica com os filhos dela? Então, a gente já percebe essa discriminação na sociedade. Quando vem para o mundo do trabalho, ainda é pior. A gente precisa melhorar essas condições e melhorar a visão da sociedade, do patriarcado, do empresário, de que a mulher negra também pode estar em qualquer lugar e ela ter as mesmas condições que outras mulheres e que outros homens no chão de fábrica.
A gente precisa discutir isso. A creche pública, a escola integral, a gente precisa discutir o mundo do trabalho, mas é por um viés mais amplo. Não é só o mundo do trabalho das mulheres químicas, é o mundo do trabalho das mulheres químicas que tem um respaldo na sociedade onde não está havendo a verdadeira reconhecimento, o verdadeiro cuidado, o verdadeiro trato naquilo que é, para que a gente possa ir para o local de trabalho e ali, assim, também ter uma tranquilidade em saber que nossos filhos estão, né, na escola, nossos filhos estão na creche, não estão no mundo das drogas, não estão sendo recolhidos pelo tráfico. Nós precisamos cuidar de nós precisamos ter empatia uma com as outras. E no mundo do trabalho, vocês precisam confiar naqueles que negociam por vocês, né, que é o sindicato. Então, a gente precisa que essas mulheres venham para a gente, junto com elas, tentar desmistificar o pensamento machista e patriarcal do empresário e do capital. Nós precisamos mudar a realidade da sociedade brasileira. Nós precisamos mudar a realidade do mundo do trabalho do ramo químico, das mulheres químicas. Nós precisamos de todas as mulheres, precisamos dos companheiros, mas, acima de tudo, precisamos debater com qualidade e qualificação os nossos espaços no mundo do trabalho. Não dá para a gente ir trabalhar e fazer o mesmo serviço que o homem e ganhar menos. A gente não pode jamais desistir da nossa luta, dos nossos anseios, das nossas metas e dos nossos objetivos. Sabemos que a luta é árdua, não começamos agora, também não vamos terminar agora, mas precisamos continuar nesta luta por melhores condições de vida, de trabalho e da sociedade, porque nada de nós sem nós, e nós precisamos sim avançar. Mesmo que eu morra, nós precisamos continuar com outras mulheres nessa luta, porque nada de nós sem nós, e precisamos sim avançar, e precisamos de todos e todas, para que nós possamos juntos vencer essa luta, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho sadio, e que eu acho que está longe disso, mas que a gente não pode desistir nunca. E nessa aula a gente precisa compreender, a gente não vai desistir de lutar por melhores condições de vida e de trabalho na sociedade, porque a gente entende que, para que a gente tenha uma sociedade liberta, precisa das mulheres estar inseridas nos espaços de poder. Eu agradeço, e que a gente possa ter esse debate mais profundamente e mais avançado, com mais tempo, mas que a gente também possa, nesses 20 minutos, vocês compreenderem a nossa luta e a nossa angústia, mas que a gente vai estar sempre de cabeça erguida para lutar por tudo e por todos, porque nada de nós sem nós. É isso. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.